Os quatro cavaleiros e o início dos julgamentos. Apocalipse 6 desvendado. Queridos irmãos e irmãs, hoje mergulharemos num dos capítulos mais enigmáticos e poderosos da Bíblia, Apocalipse capítulo 6. Aqui se inicia a abertura dos 7 selos do livro que estava nas mãos do Cordeiro, o próprio Jesus Cristo, o único digno de revelar os mistérios do fim dos tempos. O apóstolo João, em sua visão na ilha de Patmos, vê o Cordeiro abrindo os selos e com cada selo uma nova revelação surge. O capítulo 6 marca o início dos juízos de Deus sobre a terra. E cada cavalo representa uma força espiritual ou histórica que atuará nos últimos dias. Mas não é apenas um texto de medo, é um alerta espiritual e um chamado à vigilância. Deus quer que compreendamos o que está por vir para permanecermos firmes e fiéis até o fim. O primeiro selo, o cavalo branco, Apocalipse 6, de 1 a 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Este é o cavaleiro mais debatido entre estudiosos. Alguns pensam que representa Cristo, pois o branco simboliza pureza e vitória. Mas dentro do contexto dos juízos, ele representa o espírito do engano religioso. Uma falsa paz, uma imitação do verdadeiro Cristo. Ele vem com um arco, mas sem flechas, ou seja, conquista sem guerra direta, através da persuasão, influência e engano. Foi-lhe dada uma coroa, autoridade, indicando que ele terá poder político e espiritual. É o anticristo, ou o sistema mundial enganador, que virá oferecendo paz e solução, mas que levará o mundo à perdição. Aplicação espiritual. Vivemos dias em que o engano religioso cresce. Muitos falam em nome de Cristo, mas negaram a cruz. Precisamos discernir os espíritos, pois o cavaleiro branco já cavalga, trazendo uma falsa paz e um evangelho adulterado. O segundo selo, o cavalo vermelho, Apocalipse 6, de 3 a 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O vermelho simboliza sangue, guerra e violência. Se o primeiro trouxe uma paz enganosa, o segundo traz o colapso dessa paz. A grande espada representa o poder de tirar a paz e instaurar conflitos, guerras e assassinatos em massa. O mundo entra em convulsão. Guerras civis, ódio entre povos, ideologias e divisões inflamam o planeta. Jesus profetizou isso em Mateus 24, 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Aplicação espiritual. O cavalo vermelho mostra que o homem sem Deus não consegue viver em paz. A falsa paz do anticristo logo é destruída. E o coração humano revela sua violência. Hoje vemos o prenúncio: guerras, terrorismo, ódio étnico e político. Mas isso é apenas o início das dores. O terceiro selo, o cavalo preto, Apocalipse 6, de 5 a 6. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz dizer: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O preto é a cor da escassez, fome e desigualdade. O cavaleiro carrega uma balança, símbolo do comércio e da medição precisa, uma economia controlada e desequilibrada. Uma medida de trigo por 1 denário significa que o salário de um dia inteiro dará apenas para comprar o pão de um dia. É a inflação, escassez e colapso econômico global. Mas a voz diz: não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, alguns produtos de luxo permanecerão para os ricos. Enquanto o povo passa fome, as elites ainda terão seus prazeres preservados. Aplicação espiritual. O cavalo preto nos alerta sobre a injustiça social e a idolatria do dinheiro. Estamos vendo um mundo caminhando para um sistema econômico controlado, onde poucos terão poder sobre o alimento e os recursos. A fome física é terrível, mas há uma fome espiritual ainda maior. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus,
em que enviarei fome à terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O quarto selo, o cavalo amarelo, ou pálido. Apocalipse 6, de 7 a 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que sobre ele estava sentado tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dada poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. A cor amarela, ou pálida, no original grego, é a cor da doença e decomposição, a aparência de um cadáver. O cavaleiro é chamado Morte, e o inferno o segue. Eles simbolizam a morte física e espiritual em larga escala. Ele mata por 4 meios: espada, violência e guerra; fome, escassez e crise alimentar; peste, doenças e epidemias; feras da terra pode simbolizar o terror, o caos e até o próprio homem se tornando fera. Aplicação espiritual. Este cavalo mostra o auge do juízo humano, quando o homem colhe o que semeou. Sem Deus, a humanidade caminha para a autodestruição. Mas mesmo em meio à morte, Deus ainda está chamando os que se arrependem. O sexto selo, os sinais cósmicos. Apocalipse 6, de 12 a 17. E vi quando abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Agora o juízo atinge o mundo físico. Há terremotos, eclipses, abalo das estrelas e mudanças cósmicas, símbolos do colapso da criação diante da ira divina. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos se esconderam nas cavernas e nas rochas dos montes. Aqui o orgulho humano é quebrado. Nenhum poder, riqueza ou influência pode se esconder do dia da ira do Cordeiro. A aplicação espiritual. O mundo que rejeitou o Cristo um dia terá que encarar o Cordeiro. O mesmo Jesus que hoje é Salvador será juiz para aqueles que o negaram. Este selo nos lembra: hoje é o tempo da graça, mas virá o tempo do juízo. Conclusão: o chamado à vigilância e esperança. Apocalipse 6 não é apenas um anúncio de tragédias, é um alerta de misericórdia. Antes do juízo final, Deus revela tudo para que a igreja esteja preparada. Os 4 cavaleiros já começam a galopar: o branco, o engano espiritual; o vermelho, a guerra e a violência; o preto, a fome e a injustiça; o amarelo, a morte e o desespero. Mas em meio a tudo isso, o Cordeiro reina. Jesus está no trono, abrindo os selos, conduzindo a história e prometendo que os fiéis vencerão com ele. Apelo final. Querido irmão, este é o tempo de decidir. Os selos estão sendo abertos. O mundo caminha rapidamente para o cumprimento dessas profecias, mas há esperança para quem se refugia em Cristo. Quem habitará no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não tema o Apocalipse, tema viver sem o Cordeiro. Hoje é o tempo de salvação. Aceite Jesus, permaneça fiel e você estará entre os que ouvirão: bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro.